Fala galera, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar para vocês como é que tá os meus dias de estudo. Antes eu gostaria de dizer que o carnaval a semana de carnaval é uma semana abençoada por Deus. Óbvio que eu tô sendo satírico com isso, mas só que para quem é estudante vai entender, porque a maioria dos cursinhos eles dão uma parada, então você tem tempo de tirar atraso se você está atrasado, adiantar se você quer simplesmente adiantar. E foi justamente o que eu fiz. Eu consegui tirar algumas coisas que eu estava atrasado e consegui adiantar conteúdo. Então agora eu estou mais tranquilo, eu estou mais focado assim esses dias em fazer mais exercício, prova só para dar aquela lapidada e adiantar alguma coisa ou outra que vem surgindo. E o intuito de fazer esse vídeo para vocês nem é para falar mais dessa semana de carnaval parada, nem é para falar de adiantar matéria ou de tirar atraso, nada disso. O intuito mesmo é para falar para vocês como eu estou fazendo as redações. Esse ano eu fiz 2 redações, eu já fiz quase, quer ver, eu já fiz quase metade do que eu fiz ano passado, para vocês verem que ano passado eu não foquei muito em fazer redação, eu fiz poucas redações e esse ano eu estou focando bastante porque apesar de subir 120 pontos, eu acho que eu poderia mais. Eu acho que eu tinha condições de fazer mais, mas eu tinha que ter treinado um pouco mais. Então esse ano eu estou trabalhando bastante isso. Eu já fiz 2 redações. Então elas aqui, a primeira e a segunda. Eu vou ler ela para vocês. Eu vou deixar um link também das redações digitalizadas para vocês visualizarem. Ainda não corrigiu o ESAG, porque eles teve essa semana de carnaval, deu uma parada, então eles têm um prazo para corrigir as redações. Então agora é esperar a correção deles e ver como é que eu fui. Mas eu acredito que eu tive uma progressão nessas 2 redações, porque eu consegui trabalhar aquilo que eu queria mudar nas minhas redações do ano passado. Porque eu acho que eu pequei um pouco na introdução, eu acho que eu fiz uma introdução até sucinta demais. Às vezes você tem que tomar cuidado com a introdução, óbvio, ela tem que mostrar o que você pensa, qual o seu posicionamento referente ao assunto, você tem que apresentar esse assunto, deixando o seu posicionamento claro de uma forma em terceira pessoa, óbvio, mas não pode ser tão sucinta assim, porque eu estava fazendo uma introdução muito sucinta. Eu tive um problema também no desenvolvimento na redação do ano passado. Eu acredito que eu perdi ponto também nisso, porque o meu desenvolvimento também como eu posso falar para vocês, ele não ficou muito bem elaborado na questão de repertório teórico e na questão de argumentação. Eu não trouxe, por exemplo, aquela questão da intertextualidade, trabalhar outras áreas tal, para mostrar o repertório. E na conclusão, eu não sei dizer se eu perdi ponto, acho que eu fui bem na conclusão da redação do ano passado, que é uma coisa assim que eu desenvolvi bem, porque era uma deficiência muito aguda que eu tinha nos anos anteriores à proposta de intervenção. E eu tenho sempre a mesma mecânica desse desfecho. Só que agora o que eu estou tentando fazer é mais trabalhar a parte de desenvolvimento e a parte de introdução. A parte de introdução acho que eu consegui até um bom progresso já nas 2 que eu fiz, mas eu ainda tenho que trabalhar no desenvolvimento. E a conclusão, assim, é variando conforme eu tenho um esqueleto de proposta de intervenção, então é sempre trabalhando para deixar essa proposta mais arrojada. E eu vou ler as redações para vocês, eu vou falar o tema, tudo certinho, eu vou ler, só um momento que eu vou ver aqui direitinho. Bom, o primeiro tema que eu fiz, a primeira redação, foi sobre a obesidade infantil. E o segundo tema foi sobre a integração dos moradores de rua à sociedade. Ambos os temas eu achei importantes
e ao mesmo tempo eu achei trabalhosos, porque eu não sei o que acontece comigo, que quando o tema é mais concreto, eu tenho um pouco mais de problema para trabalhar. Geralmente eu trabalho um pouco mais temas abstratos, eu tenho mais facilidade, porque eu gosto de trabalhar bastante a questão filosófica. Mas é sempre interessante você se desafiar e você enfrentar as suas dificuldades já de agora. Então eu já antecipo para vocês que eu acho que houve progressão, porém eu ainda acho que eu estou bem abaixo do que eu posso apresentar. Então, assim, eu acho que até o final do ano eu tenho um bom repertório, um bom desenvolvimento do que eu quero impor nos textos. Eu vou treinar bastante, aliás, eu já estou treinando bastante. Eu assisto a aula de... São 2 aulas que o ESAG ele posta pra gente. É uma aula de técnicas de escrita e a segunda aula sobre o tema, que a professora ela trabalha o tema, ela dá vários eixos para você trabalhar, para você desenvolver, e eu acho bem interessante isso, ainda mais para quem tem um pouco de dificuldade com relação a temas concretos. E assim, vamos lá. A primeira redação que eu fiz foi sobre a obesidade infantil, eu vou ler ela para vocês. Vamos lá. Na Grécia Antiga, entre aspas, corpo são, mente sã, enfatiza nossas bases socioculturais no que tange padrões estéticos. Nesse sentido, a obesidade infantil é um problema e os afetados podem sofrer consequências nefastas durante a maturidade. No que concerne às consequências que a problemática discorre, o isolamento e quadros depressivos podem surgir por conta do não enquadramento da criança com as exigências coercitivas sociais. Para Emily Durkheim, a coerção social gera os fatos sociais que, ao serem observados, apresentam desfechos muitas vezes trágicos. A infância que não se adequa desencadeia marcas irreparáveis na fase adulta. Ademais, a medicina preventiva tem se mostrado preocupada com a questão. Sobre isso, a Organização Mundial da Saúde adverte que 41 milhões de crianças no mundo abaixo dos 5 anos de idade encontram-se acima do peso. É desafiador trabalhar a prevenção, no entanto, é ainda pior remediar as consequências com gastos imensos e, em muitos casos, paliativos, visto que prevenir é evitar que transtornos mentais ou metabólicos surjam efetivamente. Infere-se desse modo que, em virtude dos fatos supracitados, cabe ao Estado, por meio do Ministério da Saúde, a promoção de campanhas conjuntas com setores público-privados sobre a problemática da obesidade infantil, visando sua prevenção e se utilizando de mídias acessíveis e veículos de grande circulação. Dessa forma, estima-se que, a curto prazo, a população fomente o diálogo e as ações atenuantes para evitar transtornos que podem ser incomensuráveis no futuro. A longo prazo, gradualmente, os hábitos saudáveis podem virar regra, não exceção. Eu achei que essa conclusão ela poderia ser melhor, porém foi a primeira redação, ainda estava um pouco perdido, porque é sempre assim, a gente precisa ter o primeiro empurrão, o start. É que nem quando vocês vão fazer prova. Eu fiz isso daí ano passado. Eu não vou começar com a prova da FUVEST da segunda fase, isso daí é inútil. Eu primeiro pego uma provinha da ETEC lá, tal, vamos gabaritar essa prova aqui de boas. Aí você deu o start, já passa um pouquinho mais, vamos agora para a FATEC. E assim sucessivamente até vocês chegarem na FUVEST. É o que eu costumo fazer. E vamos lá que agora eu vou ler a segunda redação. A segunda redação sobre o tema integração dos moradores de rua à sociedade. Eu vou ler ela para vocês. Ao longo de nossa formação sociocultural, os moradores de rua receberam conotações pejorativas, fato que é corroborado
na ausência que estes tinham no que tange à participação política, como a proibição do voto na república oligárquica. Esse aspecto depreciativo persiste na República Nova. Outro sim, a exclusão desse grupo é denunciada em nossa literatura. Por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Machado de Assis denunciava a semântica negativa vista no personagem Quincas Borba, que é tratado com desprezo enquanto morador de rua e após herdar uma herança é bajulado inclusive por Brás Cubas, enfatizando desse modo a hipocrisia por trás das construções sociais abarcadas no preconceito. Primordialmente, é plausível analisar que os motivos que levam esses indivíduos à margem social são variados, dentre os quais um se destaca. Segundo o infográfico da revista Isto É, do ano de 2008, que explana a questão do alcoolismo e do uso de drogas como responsáveis por 36% de afetados a essa condição. Nitidamente o preconceito potencializa as amarras que impedem a população de enxergar a gravidade da questão. Olha eu com dificuldade de ler. É nada, que aqui está um pouco escuro. Infere-se, então, que em virtude dos fatos supracitados, o Estado deve intervir através de ações conjuntas entre Ministério da Educação e governos estaduais para a propagação de campanhas de esclarecimento da população, com o intuito de desmistificar os motivos que afligem a invisibilidade dos moradores de rua. Cabe também às universidades o papel preponderante de extensão de suas atividades para oferecer serviços necessários de auxílio à parte vulnerável, dando assistência biopsicossocial e ouvindo essas pessoas para aprimorar seu atendimento. Desse modo, estima-se que a curto prazo os preconceitos sociais reduzam substancialmente e ao mesmo tempo que a população de rua encontre sustentação assistencial para melhorar suas condições de vida. Bom, a minha opinião é que com relação à primeira redação eu tive uma melhora principalmente na clareza da segunda proposta. A primeira proposta eu tive um pouco de confusão na hora de fazer, mas uma coisa que se manteve foi o esqueleto que eu tenho da proposta de intervenção. Vocês podem visualizar que eu na maioria das vezes utilizo os mesmos conectivos, eu utilizo bastante infere-se. A minha conclusão é a mesma, assim, ela só muda algumas coisas, algumas ideias. Mas esse infere-se desse modo que em virtude dos fatos supracitados, ou infere-se então que em virtude dos fatos supracitados, eu sempre utilizo. Eu gosto de utilizar também bastante conectivo ademais, que geralmente ele é para acrescentar, é para falar de alguma, para não, olha, me atrapalhando, é para vocês não perderem o tecido que vocês estão tecendo, o texto que vocês estão fazendo, para não perder a ligação do parágrafo anterior. Então eu utilizo bastante ademais. Eu gosto também de utilizar outro sim. E outro sim eu até marco aqui sempre, porque às vezes eu dou uma esquecida. É do mesmo modo ou igualmente. Assim, é bom vocês terem alguns conectivos para vocês enriquecer a redação e vocês deixarem marcado, sei lá, num papelzinho, ou então deixar marcado no bloco de notas, ou então tenham uma lousa para vocês visualizarem tudo isso. Algumas frases também, algumas citações filosóficas. Eu tenho algumas que eu marco, tem algumas que eu já lembro, que eu nunca esqueço, que é aquelas que marcam. Quando eu não lembro da citação, eu sei a ideia do filósofo, do sociólogo, então o que eu faço? Eu explico das minhas formas, aliás, da minha forma, então não precisa de parênteses, é só eu explicar a ideia, o que o filósofo quis utilizar,
ou sociólogo. Inclusive foi o que eu fiz na citação que eu usei de Durkheim. Eu não lembrava de nenhuma frase dele sobre os fatos sociais, mas eu expliquei a ideia. E assim, é assim, gente. Tem algumas frases bem clássicas assim que vocês podem utilizar em várias redações. Tem uma do Thomas Hobbes, O Homem é o Lobo do Homem. Essa cabe em muitos textos, principalmente quando vocês vão falar de capitalismo, etc. Também tem a clichê que todo mundo eu acho que conhece do Kant. O homem é aquilo que a educação faz dele. Dá para vocês utilizarem também. Tem a... Como que é? Eu vou pausar aqui que eu vou lembrar. Ah, lembrei. Tem Francis Bacon. Aqui. Tem do Francis Bacon, conhecimento é poder. Também tem a frase do John Locke. John Locke é o poder emana do povo. Então, assim, tem muitas coisas que vocês, muitas frases que quando você está estudando aula de filosofia e tal, você às vezes se empolga com a ideia do filósofo, sim, ou então está assistindo uma aula de sociologia, se empolga com a ideia do sociólogo, tudo. E são frases assim marcantes que vocês podem utilizar, que você, quando você estuda, tem aquela coisa bem sentimental mesmo de vocês entenderem a aula e ao mesmo tempo se empolgarem com a ideia que a frase que o filósofo ou sociólogo transmitiu. Também tem uma se eu não me engano, é do Heródoto, que ele fala o Egito é uma dádiva do Nilo. Pode servir isso daí para alguma coisa, sei lá, para introduzir alguma coisa. Mas tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo para vocês trabalharem na redação. E é isso. Eu posso ter gaguejado, porque eu gaguejo muito, eu posso ter falado alguma coisa errada, me perdoem, mas eu acho que não, eu acho que tá tudo muito claro. Mas assim, o que eu gostaria de deixar claro para vocês, se tiver alguma dúvida sobre as redações, como eu faço as minhas redações, podem postar aí. Se vocês tiverem alguma sugestão que não seja uma sugestão que destrua toda a estrutura, tipo, porque uma coisa é você ter um esqueleto de redação montado, é vocês terem um modelo de redação e vocês substituírem ideias, tudo aquilo. Outra coisa é vocês começarem do zero, então é uma coisa complicada, assim, se vocês já têm um modelo de redação fixo, assim, uma coisa boa que vem dando resultado, mas que falta só preencher, assim, com algumas ideias, beleza. Se vocês não têm, tem muita coisa no YouTube, sério, tem muitos canais bons, assim, com muitas dicas boas, e também cursos de redação. Vão atrás, trabalhem isso porque é uma coisa que vale a pena fazer. Escrevam muita redação, uma redação por semana no mínimo. E é isso, gente. Quem está atrasado, a dica que eu gostaria de deixar, aproveitem os feriados, aproveitem os dias livres e tirem o atraso, mas não cometam o erro de deixar de fazer o que o professor está fazendo na semana para tirar atraso. Isso é uma falha grave, gente. Sério, não façam isso. O negócio é vocês fazerem o que o professor está passando, por exemplo. Foi assim que eu tirei o meu atraso. Eu comecei atrasado o curso do ESAG porque deu problema no primeiro dia e tal, e me atrasei um pouco em algumas coisas também, porque tinha alguns EOs que não fechava, porque tem uns conteúdos... Tem umas questões muito fodidas e eu tive que pensar uma forma para conseguir trabalhar isso. Então, assim, o que deu certo. Assistam as aulas do dia, tipo, você assiste a aula, se o método de vocês é assistir as aulas e fazer depois os exercícios, beleza. O meu é assistir a aula, fazer o exercício da aula. Tudo que tem do dia. E quando vocês terminarem esses assuntos do dia, sempre, sério, sempre sobra um tempinho extra. Vai para aquele assuntinho que você não conseguiu fechar antes, tenta fechar isso daí, tenta adiantar alguma coisa que vocês estão com atraso tal. Pensem numa forma de agilizar o estudo de vocês. Para vocês verem, eu vou mostrar até para vocês, eu tenho uma pasta, essa pasta, ela tem 2 folhas, porque são das 2 semanas.
Essa pasta, ela tem uma folha marcada com ZOs que eu não consegui fazer, seja porque acabou o tempo porque o cronômetro, seja porque os exercícios eram muito difíceis e eu guardei, separei alguns exercícios para fazer depois, senão eu perderia o dia inteiro fazendo esses exercícios. Então assim, aí quando chega no final de semana, que eu no momento estou tendo final de semana livre, eu vou lá e faço. Mas quando eu voltar para o serviço, eu vou voltar semana que vem para o serviço, eu vou ter os dias ímpares para eu trabalhar isso. Então os dias ímpares no serviço eu tenho terça, quinta e sábado para eu pegar esses exercícios e ir fazendo e os que faltaram. Porque assim, como é a técnica e a aula dada, a aula estudada hoje, eu vejo a aula, faço todos os exercícios possíveis dentro do horário que eu tenho separado, o que sobrar não adianta, o que sobrar é para fazer no serviço. Então assim, vocês têm que ter um controle com relação à administração das matérias que vocês estão estudando, a distribuição de carga horária que vocês fazem, porque senão não dá para fechar os assuntos, senão vocês vão ficar travados no mesmo assunto e não vão progredir, não vão ver o checklist se cumprindo. Então assim, aproveitem, para tirar atraso façam isso. Quem não conseguiu adiantar conteúdo no carnaval, aqueles que já conseguiram fechar tudo certinho e não conseguiram adiantar, pelo menos vocês não estão atrasados. Então já sempre que sobrar um tempo assim que vocês terminarem o estudo e vocês verem que dá para adiantar conteúdo, adiantem. Mas se vocês não quiserem adiantar, peguem e aprofundem alguma coisa que vocês já estudaram, sei lá, faz uma lista extra ou isso ou aquilo, para ir sempre lapidando, sempre aprofundando o conhecimento de vocês. E assim, é uma coisa notória que todo mundo sabe, que todo mundo que presta vestibular sabe. Quem tem dificuldade, principalmente na área das exatas, sabe que dentro de um horário selecionado é difícil você conseguir terminar todos os exercícios, até pelo grau de dificuldade. Você tem exercício de múltipla escolha, já difícil, da FUVEST e tal, desses vestibulares mais tradicionais, e também tem a segunda fase. Então assim, vamos supor que você deu 2, 3 horas para terminar isso. Dá para terminar, mas dependendo do assunto, pode ser que vocês não consigam terminar todos os exercícios. Então esses que vocês não conseguiram terminar, tem uma pasta para vocês guardar e coloca lá, semana 1 na folha de sulfite, semana 1, sei lá, matemática frente 1, exercícios que eu não consegui terminar. Aí vocês colocam lá os exercícios e tal e vão guardando isso daí. Quando chegar um momento que vocês têm tempo livre, vai pegando isso daí, ó, senta a madeira nisso. Só que é óbvio, tem coisas que vocês não vão, por mais que vocês tenham um tempo curto, vocês vão terminar rápido, que são os assuntos que vocês têm facilidade. Por exemplo, português, biologia, a parte de história, a parte de geografia, mais a parte de humanas, a parte de português também, até gramática, por incrível que pareça. Eu não deixo assim, eu não consigo, por mais que eu tenha um tempo limitado para fazer os exercícios, eu consigo fazer até os exercícios escritos. Mas agora sempre os que dão mais aquela enroscada é física e matemática. Química, na maioria das vezes eu consigo terminar, mas tem algumas coisas que ainda sobram alguns exercícios. Então, é assim, gente, é ir se virando e ponto. E não atrasem conteúdo, sério. Então é isso, gente. Para quem tem dúvidas sobre quantos dias eu adiantei, eu tô com 3 dias adiantados e pretendo adiantar mais alguns porque a segunda semana do ESAG, ela termina hoje e a terceira semana vai começar amanhã. Então, assim, eu pretendo estudar nesses dias, então de qualquer forma eu vou adiantar mais dias. E é aquilo que eu falei, quando vocês adiantam o conteúdo, isso daí vira, ou então até se vocês não conseguirem adiantar, pelo menos acompanharem o curso dentro, sem atraso, isso daí vira meio que uma bola de neve positiva. Então vocês ganham tempo, vocês ganham fôlego para quando você quiser, tiver muito cansado, dar uma descansadinha a mais, depois você pega, vai, estuda. Então assim, aproveitem, gente, aproveitem, o ano começou,
a largada foi dada e a gente ainda está em março, ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem as férias de julho para quem já está, meu Deus, eu atrasei isso, aquilo, mas nunca é bom você pensar em atraso. É uma coisa inevitável. Eu sei que eu consegui adiantar, mas pode ser que eu me atrase depois, então o negócio é esse, é vocês terem uma estratégia organizada, terem uma organização muito sistemática para quando chegar nos momentos de estudar vocês não terem dor de cabeça. Só chegar e aplicar. E não se manter muito distante do professor, tá? Foquem, direcionem o que vocês estão fazendo. Se tiver dúvida de redação, pode mandar. Eu ainda estou trabalhando também, eu estou que nem vocês, a gente está no mesmo barco. Apesar de eu ter um blog, de eu escrever no blog, é muito diferente quando você trabalha os diversos gêneros textuais, quando você tem que incorporar um gênero textual e pôr isso no papel. Por exemplo, a dissertação. É uma coisa que eu sempre tive mais dificuldade, a dissertação argumentativa, seja porque eu tenho uma mania de trabalhar muito a questão expositiva do texto, eu trabalho muito com exposição de ideias, então é difícil você colocar uma marca de argumentação no texto. E assim, quando vocês começam a entender mais sobre o gênero que vocês vão trabalhar, e quando vocês têm aquele esqueleto tudo certinho, e quando vocês conseguem abraçar todo o conhecimento que vocês adquirem, porque não é pouco, porque vocês estudam história, geografia, todas as áreas que vocês conseguem associar, fora o repertório cultural de vocês. Vocês escutam música, vocês assistem TV, se bem que TV eu não sei se pode ser considerado um repertório cultural, mas pode servir para alguma contextualização. Mas tem muita coisa, assim, vocês acessam a internet, têm acesso à informação na internet, então vocês podem ver algum site com informação, com notícia, que tenha uma tabela, que tenha um gráfico. Tem alguns sites também que vocês podem acompanhar, por exemplo, IBGE tem bastante dado interessante que vocês podem acompanhar. Tem muita coisa, então assim, repertório é o que não falta. Eu acho que a parte mais complicada de colocar na cabeça e seguir fielmente, a partir do momento que vocês fazem isso, a redação flui, as coisas vão encaminhando, é ter um esqueleto de redação, é ter um modelo de redação definido. Tem muita coisa na internet, pesquisem, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem e é nóis, beleza? Falou, gente.